vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre biossíntese e sinalização das giberelinas. Nossa última aula sobre essa classe hormonal. Vamos falar então um pouquinho como que as plantas produzem esse hormônio, primeiramente focando no local de produção das giberelinas. As giberelinas geralmente são produzidas nos ápices caulinares, como a gente está vendo nessa imagem aqui. A gente está vendo uma imagem de uma plantinha voltada para cima, assim. Então, aqui é o ápice da planta, e essas regiões pintadas em vermelho e azul, a gente tem as regiões de produção de giberelina. Então, primordialmente nos ápices caulinares, a gente vai ver produção de giberelina. Obviamente que a gente já discutiu como outros órgãos são capazes de produzir, qualquer órgão tem capacidade de produzir todo e qualquer hormônio. Tá? No caso da giberelina, a gente vai ver que outras regiões de produção, de ampla produção do hormônio, são esses tecidos que geralmente estão em desenvolvimento, então folhas que estão crescendo, frutos, sementes também produzem altas quantidades de giberelina. Giberelina que pode ser transportada para outros órgãos, caso seja necessário. Isso se faz através de rotas de simplástico, então vai tudo via plasmodesmata. Então, a gente tem, eventualmente, se é necessário o transporte da giberelina para outros órgãos, ela pode ser feita e ela tem essa navegação feita por simplástico. Vamos, então, produzir o hormônio. Vamos fazer a biossíntese. A rota de biossíntese de giberelina vai ter 3 compartimentos celulares envolvidos. A gente vai começar lá dentro do plastídeo. As giberelinas, elas são compostos terpenoides. Então, se vocês lembrarem da aula de metabolismo secundário, lá no nosso módulo 2, a gente vai lembrar que a gente tem junção de unidades de isopreno para formar compostos terpenoides. No caso das giberelinas, a gente vai estar trabalhando com esse composto que a gente chama de geranil de fosfato, tá? Que é um diterpeno, então são 4 unidades isoprenoides ligadas com 2 grupamentos fosfato. Então, isso aqui é um composto de 20 carbonos, que vai ter uma reação de cicrização aqui dentro do plastídeo para formar esse anelzinho que a gente chama, essa moléculazinha que a gente chama de enticaureno. Tá? Veja, mais uma vez, estamos iniciando uma rota de biossíntese dentro do plastídeo. Vamos dar seguimento a essa via de biossíntese. Nós podemos utilizar compostos como o paclobutrazol, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é vendido também nessas casas de produtos agrícolas, para inibir a biossíntese de giberelina, caso seja necessário. Tá? Então, o paclo, o que ele faz é justamente bloquear essas reações de cicrização que transformam o geranil de fosfato em enticaureno. Aplicou esse composto aqui, você está parando a via de biossíntese de giberelinas e a planta vai parar de produzir o hormônio. Isso eventualmente pode ser legal caso você tenha essa condição aqui, ó, você quer retardar o florescimento de uma planta. A gente sabe, por exemplo, a gente conversou nas nossas aulas no nosso vídeo de efeitos biológicos, funções biológicas da giberelina em plantas, que a maioria das plantas tem o seu florescimento acelerado ou ativado pela presença de giberelina. Se você tirar a giberelina, você atrasa o processo de florescimento. E às vezes é isso que você quer fazer. E aí o que você pode fazer é justamente tratar as suas plantinhas com paclo e você vai atrasar o processo de florescimento. A gente está vendo aqui uma Arabidopsis thaliana sem tratamento com paclo e a gente vai aumentando a concentração de paclo. O que vai acontecendo com o florescimento dessa planta, né? Esse processo de florescimento vai sendo retardado por aumento de concentração de paclobutrazol. Vamos dar seguimento? A gente vai passar agora para o enticaureno vai até o retículo endoplasmático, é o segundo estágio na via de biossíntese da giberelina. Aqui a gente vai ter conversão, então, desse enticaureno a GA12. Essa GA12 é a nossa precursora de todas as giberelinas. Ainda é uma giberelina inativa, então não adianta a gente pegar e aplicar isso daqui e esperar a ação de giberelina na planta que não vai ter. Eventualmente ela vai ter que ser convertida, então, a giberelinas ativas. E é o que a gente vai fazer no nosso último estágio da via de biossíntese das giberelinas. O bem legal disso aqui é que, apesar dela ser uma giberelina inativa, a GA12 ela é a principal GA móvel. Então, na hora que você estiver vendo giberelina andando por dentro da planta ou navegando, sendo translocada de um órgão ao outro, geralmente a planta está usando a GA12 para fazer essa movimentação, né? Ela move por dentro dela de um órgão para outro um hormônio que ainda não está ativo.
o que é interessante, né? Melhor você mandar um hormônio inativo de um órgão para outro do que um hormônio ativo, que eventualmente pode dar efeito no meio dessa caminhada entre um órgão e outro. Vamos dar seguimento aqui, vamos hidroxilar o carbono 13 dessa GA12 para formar GA53. Então, a gente está vendo aqui, ó, essa hidroxilação que aconteceu lá no carbono 13. Tá? Um passo importante para a formação de giberelinas biologicamente ativas. Essas giberelinas, então, elas são transportadas para o citoplasma. Esse transporte pode ser tanto GA12 ou GA53. Aí a gente está vendo aqui estágios o estágio já fora do retículo endoplasmático. Estamos no terceiro estágio da via de biossíntese de giberelinas, onde nós estamos agora vendo que, dependendo do radical que você tem aqui, você tem GA9 ou GA20. Então, se esse Rzinho for só um hidrogênio, você tem GA9. Se aquilo ali for um grupamento hidroxila, você tem GA20. Então, a gente vai continuar essas reações de hidroxilação. Agora, a gente hidroxilou aqui o carbono 3 para começar a formar nossas GAs bioativas. Então, aqui a gente basicamente está encerrando a via de biossíntese aqui no citoplasma com GA4 e GA1. São duas giberelinas, giberelinas bioativas já. Então, essas daqui já têm atividade real de giberelina. A gente pode ter reações subsequentes que vão continuar esses processos de hidroxilação para agora inativar o hormônio. Tá? Você pode inativar não só por conjugação, oxidação, como a gente viu para outros hormônios anteriormente. Aqui você está vendo as giberelinas sendo inativadas por hidroxilação. Veja grupamentos hidroxila sendo adicionados aqui que eventualmente retiram essa bioatividade do hormônio. Então, terminamos a via de biossíntese e vamos agora para a sinalização. Vamos ver se o hormônio ser percebido pela célula. Se você não entendeu ou não viu ainda o vídeo de auxinas, da via de sinalização de auxinas, pare e vai lá ver. Porque se você não entendeu lá, você não vai conseguir entender o que eu vou passar aqui agora. Vamos passar para a via de sinalização de giberelina. Nós temos ali genes de crescimento, genes responsivos à giberelina, que estão inativos, porque o fator de transcrição que os transcreve está bloqueado por um repressor. A gente viu lá para a via de auxina que quando você tem auxina no meio, a auxina interage com o receptor hormonal. Temos uma promoção da interação do receptor hormonal com o repressor, com a auxina funcionando como se fosse uma cola molecular que gruda o repressor no receptor hormonal. A gente tem uma degradação do repressor quando isso acontece. O receptor hormonal vai levar, então, à degradação do repressor. Isso vai liberar o fator de transcrição para transcrever aquele gene responsivo de auxina para ele estar ativo. Tá? Então, esse aqui é um resumo do que a gente viu para a via de auxina. A via de giberelina, pessoal, funciona exatamente da mesma maneira. É igualzinho. Por isso que eu não vou explicar mais. Por isso que você tem que entender o mecanismo de sinalização das auxinas para entender o mecanismo de sinalização das giberelinas. Qual que é a diferença dos dois hormônios? Um hormônio as auxinas vão utilizar esses componentes que vocês estão vendo aqui, ó, um receptor hormonal específico para ela, o hormônio auxina, um repressor específico para ela, fatores de transcrição específicos para a via de auxina e genes específicos para a via de auxina também. A via de giberelina, a via de sinalização de giberelina, funciona da mesma maneira, mas utilizando os seus componentes. O receptor hormonal é diferente da via de auxina, o hormônio, obviamente, é diferente, aqui a gente está falando de giberelina. Os repressores são diferentes, né? Os fatores de transcrição também são diferentes e os genes também são diferentes. Então, o que muda são os componentes. O mecanismo é o mesmo. E com isso a gente encerra, então, esse vídeo a respeito de biossíntese e sinalização de giberelinas. E a gente encerra o nosso assunto sobre esse hormônio que promove crescimento em plantas. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, quando a gente vai conversar sobre um hormônio mais envolvido com o processo de maturação de frutos e senescência, ou etileno. A gente se vê lá. Tchau, tchau.